Graças e paz, irmãos. Uma honra muito grande estar com os irmãos. Boa noite. Alegre, deixamos um abraço a IEC do Cabo de Santo. Esteve lá 2 anos. Igreja do Cabo. Irmãos, vamos abrir isso nesta noite. A palavra do Senhor, lá em livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do verso de número 11. Efésios 4, do 11 ao 16. Vocês acharam? Amém. Ainda ouço barulho de folhas. Agora parou. Agora. Leiamos, irmãos. Acompanhe comigo a leitura, por favor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela rica oportunidade no teu dia, estarmos na tua casa como teu povo, ó Deus, nesta santa convocação, entoando louvores a ti, ó Pai, porque o Senhor se revelou a nós e falou com o teu povo, ó Deus. O Senhor nos convoca para estarmos no teu dia, ó Deus, cultuando, ó Pai, com uma sua voz, ó Deus, em nossas orações, em nossos louvores, em nossas ofertas, em nossos dízimos. Mas agora, ó Pai, com os ouvidos atentos e os corações preparados, fala conosco, ó Deus, por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Meus irmãos, o tema do sermão desta noite é a centralidade das Escrituras e os seus frutos. Ao relembrarmos a Reforma Protestante, na próxima quinta-feira, nós estaremos então comemorando o dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, e um dos solas da Reforma é justamente o sola Scriptura. Então, quando relembramos da Reforma, o sola Scriptura, nós lembramos de um contexto onde os reformadores eles escreveram com um inimigo em vista. Havia um propósito nesta tese do sola Scriptura, alguma coisa errada que os reformadores queriam reformar, queriam corrigir, que era justamente a compreensão dos cânones romanistas com relação à tradição e à autoridade papal, tendo como pé de igualdade as Escrituras. Ou seja, na época em que os reformadores eles vão então buscar a reforma da igreja, eles dizem o seguinte: olha, nós não concordamos que a tradição ela tenha a mesma autoridade que a palavra de Deus. Nós não concordamos que o Papa ele tenha a mesma autoridade que a palavra de Deus, porque não existe nada que contenha a mesma autoridade da palavra. As Escrituras elas são por si só a única regra de fé e prática dos cristãos. É somente as Escrituras e sua perfeita e correta interpretação, a justa leitura daquilo que Deus quis revelar ao seu povo, desde a criação até o fim dos canos do Novo Testamento, ou seja, até o fim da composição dos 66 livros das Sagradas Escrituras, Deus então ele nos dá aquilo que era necessário ser revelado a nós. E os reformadores então afirmam que nós não precisamos de outra autoridade.
Nós não precisamos de um líder religioso que tenha a mesma autoridade das Escrituras e nos diga, então, exatamente como devemos interpretar as Escrituras, mas sim devemos encontrar aquilo que Deus revelou nas Escrituras para que entendamos a sua vontade, o seu desejo como autoridade máxima e exclusiva sobre nossas vidas como igreja de Deus. Meus irmãos, mais de 500 anos se passou e o solo da Escritura ainda não mudou. Ainda é necessário que nós, como igreja, entendamos que esse princípio ele não é criado pelos reformadores, mas ele é defendido pela própria Escritura. Ele é defendido pela própria Palavra de Deus, para que eu e você entendamos que qualquer coisa das nossas vidas precisam estar em conformidade com aquilo que Deus revelou. E isso, irmãos, é fundamental para os nossos dias, se quisermos combater os problemas e os inimigos da palavra de Deus em nosso tempo. É verdade que hoje nós não mais temos tanta necessidade de militar contra Roma e contra a questão da tradição. Para nós, protestantes, isso é claro. Já é algo batido, compreendido por nós. Mas vivemos em uma era moderna e pós-moderna para alguns. E é preciso entender exatamente qual o problema que nós estamos vivendo hoje. É preciso entender, irmãos, que esse mundo pós-moderno, ele é secular por essência. E o que é ser secular? Infelizmente, em nossos dias, a compreensão de secularismo é uma compreensão de práticas completamente mundanas per si, quando não é isso. Na verdade, irmãos, em seu livro Uma Era Secular, Timothy Keller vai dizer então que o secularismo não é quando não falamos mais de religião, mas é quando nós misturamos a religião a qualquer outra coisa. Não é quando nós somos completamente opostos à palavra de Deus, mas é quando nós buscamos tentar encaixar a palavra de Deus nos nossos ideais, nas nossas ideologias, nos nossos desejos, para nossas experiências, para as nossas vontades. E Peter Forsyth, ele vai comentar então que no mundo moderno, ou seja, no século passado, antes das duas guerras mundiais, os seres humanos então, muito influenciados pelo humanismo, pelo iluminismo, eles afirmavam então que nós somos a nossa própria autoridade. Nós somos senhores da nossa própria história, donos do nosso destino, como já dizia um poeta secular. Mas o problema, irmãos, é que o mundo pós-moderno, após as duas grandes guerras mundiais, ele aprofunda ainda mais este problema. Não é apenas que eu seja a minha própria autoridade, mas agora eu preciso descobrir qual é a minha verdade. E é nesse campo, irmãos, que o relativismo ele surge. É nesse campo, irmãos, em que a filosofia pós-estruturalista ela vai surgir dizendo que nós devemos criar a realidade de acordo com as nossas vontades, de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas experiências. E não é estranho, irmãos, perceber que isso é nítido com os neologismos, a criação de cada vez novas palavras para se definir o que é o ser humano. Pessoas que não se entendem como homem ou não se entendem como mulher e dizem estar no corpo de outra pessoa. Pessoas que simplesmente começam a buscar palavras para definir a sua sexualidade. Buscam palavras para definir os seus pecados, para legitimar os seus pecados. Pessoas que simplesmente buscam, por meio das palavras de imaginários, construir um mundo paralelo para si, que destoa completamente da própria realidade criada por Deus. Infelizmente, irmãos, queria muito que isso não fosse verdade, mas infelizmente, a igreja ela não está distante disso. Essa filosofia pós-estruturalista possibilitou a crença de que o mundo é o que nós queremos, que a verdade é relativa ao meu eu, aos meus sentimentos, às minhas experiências, e eu preciso, a partir disto, construir
a mentalidade do que é servir a Deus a partir do meu mundo. E muitos cristãos, irmãos, de forma consciente ou inconsciente, têm feito exatamente isso. Quando, para defender nossos ideais políticos, nós pegamos a palavra de Deus, o Evangelho, e tentamos encarcerá-la em uma caixinha ideológica, nós estamos fazendo isto. Quando a palavra de Deus ela nos dá ordenanças explícitas, como por exemplo a própria guarda do dia do Senhor, e nós buscamos motivações próprias, experiências para poder justificar a nossa quebra da lei de Deus, a nossa quebra do pacto da nova aliança com o nosso Senhor Jesus. Quando, irmãos, somos ensinados e ordenados, como acabamos de orar aqui no Pai Nosso, que devemos perdoar, mas nós colocamos vírgula e um mas, e começamos a colocar então objeções e motivos para relativizarmos a ordenança do Senhor de que nós devemos perdoar os nossos ofensores, porque fomos perdoados em ofensas maiores. Verdade, irmãos, que a frase de João Crisóstomo, quando ele diz: quando a vida é corrompida, ela concebe uma doutrina que combina com ela, pode ser muito bem invertida, como bem fez Marcos Graconato. E ele diz então que quando a doutrina ela é corrompida, ela concebe uma vida que combina com ela. Quando a nossa compreensão das Sagradas Escrituras é maculada, quando a nossa leitura das Sagradas Escrituras já não mais é para buscarmos o que Deus falou a nós, mas o que nós queremos ouvir de Deus, nós começamos a criar uma vida que condiz com essa falsa doutrina. Por isso, irmãos, hoje, mais uma vez, é importante nós retornarmos e relembrarmos o legado dos reformadores ao nos ensinar aquilo que as Escrituras bem ordena, dizendo: somente ela é autoridade em nossas vidas. Como cristãos, devemos entender a devida importância das Escrituras, ou seja, a devida importância da teologia para a minha vida como um todo. Porque sim, afirmamos que devemos glorificar a Deus até mesmo tomando um suco de laranja e comendo biscoito. Mas como de fato fazemos isso? Como de fato o nosso coração ele entende que devemos glorificar a Deus até mesmo lavando os pratos, até mesmo na hora de limpar a casa, até mesmo na hora de colocarmos o café na mesa? Como, irmãos? As Escrituras nos ensinam. E é por isso, irmãos, que o texto de Efésios ele é muito oportuno para relembrar a nós essa importância da palavra de Deus, porque aqui o apóstolo Paulo ele vai estar falando aos nossos corações exatamente que o próprio Cristo ele deixou pessoas com o dom da palavra para que a palavra seja o centro na vida da igreja. E ele nos mostra exatamente o fruto desta centralidade da palavra de Deus na vida da igreja. Ele nos mostra exatamente qual o propósito dele deixar pastores, teólogos, pastores mestres, que deveriam ser capazes, ou porque devem ser capazes, de ensinar o seu povo, de doutrinar coerentemente com as Sagradas Escrituras, com a teologia bíblica, com toda a confessionalidade fundamentada na palavra de Deus, para que a igreja possa colher os frutos da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus nos diz, quando ela é colocada no centro, o que acontece. É por isso, irmãos, que precisamos entender que o sola Escritura não foi algo que os reformadores falaram e ficou lá no passado, mas é algo que eu e você precisamos entender hoje, porque uma igreja reformada sempre está reformando. O mundo continua a fazer questionamentos, o mundo continua levantando problemas para nós que temos a verdade, a única verdade, que é a palavra de Deus, possamos responder segundo aquilo que Deus revelou. E é por isso, irmãos, que eu quero que nós possamos
nos deter neste texto e entender exatamente por que Cristo ele deixou pastores mestres para a nossa igreja, pastores mestres para a igreja dele, para que possamos então entender e valorizar a palavra de Jesus em nossas vidas e viver por meio dela e exclusivamente por meio dela. Amém? No texto lido, irmãos, o apóstolo Paulo, então, ele vai nos apresentar três motivos para Cristo deixar pessoas com o dom da palavra. No caso aqui, o que fica para nós é justamente pastor mestre, né? A palavra que a tradução melhor aqui para esse texto seria pastor mestres, não pastores e mestres, como se fossem duas coisas distintas, mas sim que o pastor, ele é um mestre, todo pastor, ele é um teólogo, todo pastor deve ser um estudante de teologia, ser apto para ensinar a palavra de Deus. E ele então deixa três motivos e uma ordem para a igreja a partir desse texto que nós lemos. Eu quero então começar aqui com a primeira motivação da centralidade das Escrituras na vida da igreja, aqui no verso 12, quando o apóstolo Paulo vai dizer que a centralidade da palavra de Deus, por meio dos dons da palavra, ela veio e ela existe e ela é fincada, ordenada pelo próprio Cristo para o aperfeiçoamento dos santos. O primeiro motivo é esse, irmãos, e para muitos é um motivo aparente. Como vamos aperfeiçoar aquilo que é santo? Para muitos, infelizmente, ainda hoje, nós temos o costume de entender que o santo, em sua forma comum de aparecer nas Escrituras, como esse texto, vai falar de alguém que de fato é puro, é perfeito. Quando, na verdade, irmãos, em sua grande maioria, no Novo Testamento, e especialmente nos textos de Paulo, muitas vezes, quando Paulo vai falar da santidade na vida cristã, ele vai falar no sentido de melhoria, de amadurecimento. Onde o cristão ele deve buscar justamente o desenvolver da sua salvação. Ele deve buscar desenvolver a santidade que não é dele, mas que deriva do próprio Deus por meio da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sangue, da sua morte, da sua ressurreição, e que, por meio do Espírito Santo, ela é aplicada em nossos corações, e é possível a nós desenvolver essa salvação. Por isso, irmãos, quando Paulo diz aqui que a palavra de Deus, quando ela é central na igreja, ela então aperfeiçoa os santos, no sentido, ela faz com que nós venhamos a desenvolver a nossa salvação. E vale lembrar, Paulo ele está dizendo aqui, no capítulo 4, fundamentado exatamente naquilo que ele construiu no capítulo 1 e 2. Quando ele vai falar da salvação, ele não fala de uma salvação meramente individual. Sim, ele fala da nossa eleição individual, que nós fomos eleitos, predestinados antes da fundação do mundo, isso é claro, no capítulo 1. A doutrina da eleição está ali, onde quando Deus nos predestina antes da fundação do mundo. Mas no capítulo 2, Paulo ele vai aprofundar dizendo que nós não apenas fomos salvos, mas a nossa salvação nos inseriu ao corpo de Cristo. De tal forma que já não sou eu mais sozinho e o Senhor Jesus, mas sou eu e o corpo de Cristo, aqueles a quem Deus predestinou para serem seus filhos adotados, co-herdeiros de Cristo Jesus, aqueles a quem o Espírito Santo habita e nos une. Esta é a compreensão de Paulo. Aqui, irmãos, precisamos entender que ser cristão é sim ser eleito, ser separado, ser santo. Mas que a vida cristã, ela é uma constante melhoria. Muitos cristãos hoje, de forma muito imatura, acham que já estão maduros o suficiente. Acham que já não mais precisam melhorar. Especialmente, irmãos, quando passamos anos e anos na igreja, ou quando crescemos na igreja, criamos um orgulho velado. E nós não mais temos o devido interesse de nos aprofundarmos na palavra de Deus, porque já está bom, já aprendi demais.
Nós não mais temos o interesse de passar a luz da palavra de Deus em nosso coração para enxergar os pecados escondidos debaixo do tapete. Nós não mais desejamos ou buscamos passar a palavra de Deus para que ela nos confronte com a santidade do próprio Deus e mostre a nossa imaturidade diante do nosso Deus e sua sabedoria. Assim, irmãos, para que haja o devido amadurecimento da igreja, é necessário que a vida da igreja seja centrada na palavra de Deus. Cristo deixou pessoas capacitadas pelo Espírito, vocacionadas por Ele, para que ensine as Escrituras, ou seja, a teologia à igreja, para que os cristãos possam ser capacitados para cumprirem as suas funções no corpo de Cristo. Interessante, irmãos, porque a gente acha que a teologia, o ensino da palavra de Deus, ela só me serve se eu for ser um missionário, se eu for ser pastor, se eu for ser presbítero, se eu for ser professor da igreja, se eu for ser algum cargo onde eu preciso ensinar. Mas a verdade, irmãos, é que a teologia é para todo cristão. Quando conta a história que um homem chega para Lutero perguntando como ele poderia servir ao Senhor, ele diz: você faz o quê? Eu faço sapatos. Eles façam o melhor sapato e venda com um preço justo. Você já estará glorificando a Deus. Meus irmãos, a teologia ela deve permear e fundamentar toda e qualquer vocação que o cristão ele tenha. Não importa se somos pastores ou se somos engenheiros. A nossa forma de agir, não apenas eticamente falando, mas doutrinariamente vivendo, é por meio da palavra de Deus. Sejamos nós missionários ou sejamos nós físicos, precisamos entender que é a palavra de Deus que direciona, que fundamenta a nossa cosmovisão, a nossa forma de enxergar o mundo. De tal forma que é por meio do ensino, do estudo das Sagradas Escrituras e somente das Sagradas Escrituras que vão me fazer com que eu seja um engenheiro melhor, um físico melhor, um sapateiro melhor. Porque é somente por meio da palavra. Assim, irmãos, todos os dons, eles são importantes no corpo de Cristo. Mas o dom da palavra e a palavra de Deus é aquele dom, é o instrumento, é o meio de graça pelo qual todos os dons eles são aperfeiçoados. É por meio, irmãos, da centralidade das Escrituras que nós aprenderemos a servir corretamente ao nosso Deus no seu reino para militarmos contra as portas do inferno. Timothy Keller, seu livro Pregação, ele vai então falar justamente que existem 3 níveis do dom da palavra. O primeiro deles é justamente aquele que todo cristão tem e deve ter, que é a capacidade então de poder aconselhar, instruir e ensinar os fundamentos da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus a toda e qualquer pessoa. O próprio Paulo vai dizer em Colossenses 3, versículo 16, que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós, com toda a sabedoria, e que nós devemos ensinar e aconselhar uns aos outros. Muitos cristãos vão querer aconselhar outros cristãos, e ao invés de vir nas Escrituras, nos livros de sabedoria, a gente recorre a ferramentas da psicologia, da psicanálise. Buscamos o mais novo livro de autoajuda, quando, na verdade, irmãos, aconselhamos fundamentados na palavra. Quando, na verdade, irmãos, devemos entender exatamente que as Sagradas Escrituras, elas são fundamento até mesmo para o tratamento psicológico. Não é que a psicologia seja inútil, não, ela serve. É uma ciência.
Mas naquilo que ela destoa da palavra de Deus, nós não podemos concordar. Naquilo que ela coloca o homem como o centro e não a revelação do divino, do nosso Deus Yahvé, manifesto na pessoa de Cristo Jesus encarnado, nós não podemos aceitar. Mas infelizmente, irmãos, em nosso país ainda não se desenvolveu corretamente boas teologias para a psicologia. Uma boa compreensão da psicologia por meio da cosmovisão cristã. Porque o centro das nossas vidas não está nos nossos sentimentos, não está em nossos traumas. O centro das nossas vidas está no fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus e termos então pecados e precisamos então da restauração, da habitação, da obra transformadora de Cristo Jesus para a habitação do Espírito Santo em nós. E precisamos de uma psicologia que leve isso em conta. Segundo nível, irmãos, apresentado por Timothy Keller em seu livro, fala justamente daquele nível intermediário, que ele pode tanto ser formal quanto informal. O ministério da palavra que acontece tanto por meio dos sermões, sejam no templo, no culto, sejam de formas informais, em lares, encontros de pessoas, como também por meio da preparação e do ensino de lições e estudos na igreja, através de bons debates sobre as Escrituras, aonde visa o crescimento do conhecimento doutrinário, por meio também, irmãos, da escrita, seja ele por livros, postagens em blogs, em redes sociais e etc., seja por meio de mentorias, de pequenos grupos, mentorias de discipulados, seja por meio da moderação de fóruns, seja por meio de palestras. Mas é um segundo nível do dom da palavra, onde os cristãos, e aqui nem todos são chamados para isso, mas muitos são chamados para isso, devem ser capacitados para poder desenvolver essas práticas na igreja local. Para que a igreja, irmãos, possa ser alimentada cada vez mais pela palavra de Deus. Para que cheguemos, então, a esse amadurecimento de juntos cuidarmos uns dos outros, fundamentados na palavra de Deus. Terceiro nível, então, é mais formal. E é exatamente deste nível que, de forma específica, o apóstolo Paulo está tratando aqui, que é o nível dos pastores mestres da igreja. Aqueles que são responsáveis pela doutrina da igreja. Aqueles que são responsáveis por alimentar o rebanho do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus ele deixou pastores para a sua igreja, para que então, por meio deles, por meio dos seus estudos, por meio da sua labuta, no conhecimento, no aprofundamento da palavra de Deus, a igreja possa então ser aprofundada no conhecimento da palavra de Deus. É por isso que pastores, irmãos, são tão importantes. Mas, infelizmente, neste mundo pós-moderno, muitos cristãos estão sendo ensinados a desconsiderar a importância do ministério pastoral nas suas vidas. Cada vez mais os gabinetes pastorais estão ficando vazios, enquanto buscamos ajuda em pessoas, coaches deste mundo, influencers das redes sociais. Buscamos ajudas em outros locais que não são legitimados pela palavra de Deus. Não é no corpo de Cristo, não é no guia espiritual que o Senhor deixou, não é no pastor mestre que as Escrituras, que o próprio Cristo ordena que tenhamos, que sejam fiéis à palavra, para que sejamos então justamente guiados e pastoreados por eles. Quantas vezes, irmãos, deixamos de ser aperfeiçoados porque as coisas nas nossas vidas elas vão desandando e ao invés de recorrer a quem deve ser recorrido, ou nós jogamos para debaixo do tapete, ou nós buscamos ajudas nas coisas deste mundo. Quantas vezes? Se a igreja busca, deseja, ela de fato anseia pelo aperfeiçoamento
do corpo de Cristo, pelo aperfeiçoamento dos dons, da porção da graça que Cristo derramou em nosso meio, a igreja precisa centralizar a palavra de Deus em suas vidas, para que sejamos aperfeiçoados. É por isso, irmãos, que Paulo mostra a importância, primeiramente dos pastores e depois dos outros dois níveis do ministério da palavra. Porque, meus irmãos, como John Stott vai dizer, todos os dons, eles são dons de serviço. Mas a palavra de Deus, ela está posta a nós para servir aos outros serviços, ensinando como praticá-los, como vivê-los, como edificar a igreja por meio deles. E essa deve ser a nossa busca. Viver uma vida coerente com a verdade das Escrituras. Viver uma vida que, de fato, seja uma manifestação viva da palavra de Deus. Segundo propósito, apresentado pelo apóstolo Paulo, está no verso 13, parte A, e ele vai dizer então que a centralidade das Escrituras e o deixar de pastores mestres na igreja é para a edificação da unidade do corpo de Cristo. Aqui, meus irmãos, os comentaristas eles vão ter algumas compreensões diferentes, outros vão unir essas compreensões diferentes em uma só, e é isso que eu vou fazer, eu vou apresentar as duas e mostrar como as duas, na verdade, são válidas para nós, nessa compreensão da edificação da unidade. A primeira compreensão desse propósito do apóstolo Paulo é que Paulo está aqui ensinando que o aperfeiçoamento da igreja deve gerar a unidade no corpo de Cristo, ou seja, a comunhão dos irmãos. Aqui, irmãos, que Paulo, para essa compreensão, está dizendo é que a busca pela palavra de Deus deve unir mais os irmãos, deve produzir comunhão entre os irmãos, laços de irmandade, de fraternidade, de amizade entre os irmãos. E isso, irmãos, é compreensível diante daquilo que o próprio apóstolo desenvolveu desde o verso 1 do capítulo 4, onde ele vai, então, justamente desenvolver essa compreensão da unidade, essa compreensão de que nós somos unidos em um só Deus, em uma só fé, em um só batismo. Assim, se queremos edificar a igreja de Cristo, precisamos, então, estar unidos, como o corpo de Cristo. Isso também ecoa um pouco do que Paulo dirá no verso 16, que todo o corpo, bem consolidado pelo auxílio de toda a junta, ele cresce. Então, é compreensível que isso aqui seja também evidente pelo próprio apóstolo Paulo. Como também ele vai dizer, lá no capítulo 2, verso 21, que todo edifício bem ajustado, ele cresce para santuário dedicado ao Senhor. Quando os irmãos estão bem ajustados, bem unidos, em comunhão, a igreja ela cresce como o templo, o tabernáculo do Espírito Santo em adoração, em serviço dedicado ao Senhor. Assim, meus irmãos, a palavra, a teologia, ela deve ser ensinada para que haja comunhão entre os irmãos. Essa, então, é a primeira compreensão dessa edificação da unidade do corpo de Cristo, apresentado no verso 13, parte A. A segunda perspectiva, ela entende aqui que a unidade da fé não é uma unidade de relacionamentos apenas, ou não é uma unidade de relacionamento, de acordo com alguns comentaristas, mas é uma unidade doutrinária. Essa compreensão, então, vai mostrar que é possível, aqui como o apóstolo Paulo ele vem apresentando, ali desde o final do capítulo 3, justamente que a igreja deve buscar o pleno conhecimento de Deus. E Paulo termina o capítulo 3 orando por isso, para que a igreja tenha o pleno conhecimento da palavra de Deus, da graça de Deus. E percebemos que o apóstolo Paulo ele usa essa mesma compreensão do capítulo 3 aqui. Então, esta unidade da fé não fala de uma unidade apenas em amor, mas em conhecimento, em doutrina, em confissão. O propósito do apóstolo é que a igreja seja levada ao conhecimento de Deus de tal forma que a igreja como um todo ela tenha uma só confissão de fé, uma só compreensão de leitura da palavra de Deus, uma só forma de enxergar as doutrinas bíblicas. E assim, irmãos, nessa compreensão,
Paulo está mostrando exatamente que essa unidade de fé deve ser a busca da igreja e o trabalho dos pastores. É por isso que nós ensinamos reuniões de doutrina, reuniões dos lares, na pregação, escola dominical, entre tantos outros momentos, nós estamos constantemente ensinando a palavra de Deus e devemos estar ensinando a palavra de Deus para que possamos então levar a igreja a ter uma só confissão. Não é à toa, irmãos, que o primeiro credo apostólico, datado ali logo no início do segundo século, ao quase da forma como nós encontramos hoje, ele já era presente no culto da igreja primitiva. Porque a igreja, então, dizia exatamente no que cria, e dizia, nós estamos unidos por esta fé. A igreja perseguida, e é muito interessante isso, irmãos, a igreja perseguida, caluniada, uma igreja que não tinha templos luxuosos como o nosso, não tinha um conforto de um culto como o nosso, mas estava preocupado na sua unidade do Deus a quem eles adoram. E o credo surge justamente para isso, para que entendamos a quem estamos adorando, para que entendamos o que nos faz ser cristãos, para que entendamos o que nos faz então sermos irmãos e irmãs da fé. A busca, irmãos, da centralidade das Escrituras na igreja local é para que tenhamos uma só confissão. Ao perguntar ao mais velho qualquer doutrina, catecismo, perguntas, para quem foi criado o homem, ele responda para glorificar a Deus e gozá-lo nele para sempre. Se perguntarmos aos mais novos, eles possam responder as mesmas coisas. Se perguntarmos aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, todos possam responder em uma só voz. Qual o nosso propósito aqui? Quem é o Deus a quem adoramos? Qual o nosso papel como igreja? O porquê cultuar? Assim, meus irmãos, como eu disse, não precisamos ficar com uma ou com outra perspectiva, pelo contrário. Devemos entender que justamente a unidade doutrinária, a unidade confessional, produz a unidade amorosa. João Calvino, em suas Institutas, ele vai dizer exatamente isso, que o verdadeiro conhecimento de Deus é aquele que produz a piedade. A teologia não é algo que esfria o crente. Pelo contrário, a verdadeira teologia, o verdadeiro conhecimento de Deus, nos faz amar ainda mais os nossos irmãos. Porque sabemos que o perdão recebido em nossas vidas foi infinitamente maior do que o que nós devemos oferecer aos nossos irmãos, é que nós perdoamos. Porque sabemos, irmãos, que o amor ao qual nós recebemos do Deus Trino, por meio do Pai, por meio da obra do Filho, por meio da habitação do Espírito, é muito maior do que o devemos oferecer aos nossos irmãos. É porque, irmãos, fomos unidos pelo mesmo sangue que precisamos entender que é preciso viver com os nossos irmãos pelo mesmo sangue. Por Cristo Jesus. Porque Ele morreu para nos libertar do império das trevas, para viver no reino do seu amor. Porque Ele morreu e ressuscitou para destruir o muro da inimizade que separava dois povos, e agora somos um só povo em Cristo Jesus. Porque Ele morreu para que não existisse mais diferenciação entre judeus e gregos, mas sim, irmãos, agora todos nós somos filhos de Deus, participantes da nova aliança em Cristo Jesus, filhos de Abraão pela promessa, por meio da aliança. Mas infelizmente, irmãos, mais uma vez, podemos enxergar que a igreja, muitas vezes, ela não entende a importância disto. Carl Trueman, no seu livro Imperativo Confessional, ele vai trazer uma reflexão, ele vai dizer, pergunta a si mesmo, se a nossa igreja organizasse uma conferência sobre como ter um casamento cristão e uma vida plena, haveria mais ou menos pessoas presentes do que se a igreja organizasse uma conferência sobre a importância da encarnação ou sobre a Trindade. Se a igreja fizesse aqui uma conferência de casais,
Teríamos mais pessoas do que se a igreja tivesse uma conferência sobre a doutrina da Trindade? A doutrina da encarnação? Sim. Assim, irmãos, Carl Trueman, como também eu, não estou aqui dizendo que esse tipo de conferência de famílias, de casamento, de casais, eles não são válidos, não são importantes, não é isso que eu estou dizendo. Eles são importantes, eles são válidos, deve existir. O que Carl Trueman quer nos levar à percepção, meus irmãos, é que muitas vezes nós queremos apenas aquilo que é pragmático. Nós queremos apenas aquilo que é prático, mas nós não queremos entender aquilo que fundamenta a nossa prática. Nós queremos falar de comunhão, mas nós não queremos entender a doutrina que fundamenta a comunhão. Nós queremos falar de amor, mas nós não queremos transformar o nosso coração para amar. O que precisamos entender, irmãos, que a doutrina que vai nos ensinar justamente a ter relacionamentos santos e plenos é justamente a doutrina de um Deus que é um só e ao mesmo tempo três e se relacionam perfeitamente entre si. As nossas relações, elas refletem o relacionamento da Trindade. E se nós não entendermos o fundamento da nossa prática, os pressupostos das nossas práticas, seremos facilmente enganados pelo mundo, irmãos. Seremos facilmente enganados pela cultura do nosso tempo, por esse pós-estruturalismo, pela essa pós-modernidade que tem enganado tantos cristãos em nossos dias. Precisamos entender que aquilo que nós enxergamos na prática, no dia a dia, é apenas a ponta do iceberg. Mas o que possibilita que aquela ponta do iceberg apareça é o mundo que está debaixo d'água e que os nossos olhos não veem. É uma cosmovisão, é uma intenção de coração, são olhos que precisam e necessitam ser restaurados para que a prática, para que a vida, para que aquilo que é visível seja de fato verdadeira piedade e não seja como sepulcros caiados, lindos por fora, mortos por dentro. Que possamos ter a unidade confessional nas Escrituras, irmãos, devidamente fundamentado nos legados das confissões, da teologia reformada, da história da igreja, validada publicamente por irmãos e irmãs que comungaram da mesma fé, da mesma confissão doutrinária, para que a nossa comunhão não seja apenas aparente, mas seja sim uma comunhão bem fundamentada e enraizada nas Escrituras e aplicada aos nossos corações. Terceiro propósito está no verso 13, parte B, o verso 14. Que é justamente para o amadurecimento do corpo de Cristo. Então, a centralidade das Escrituras e a ordenança de termos, então, pastores mestres na igreja é para que possamos, então, sermos aqueles que amadurecem o corpo de Cristo. Aqui, irmãos, Paulo está nos apresentando o alvo final. Cristo deixou o dom da palavra para o aperfeiçoamento dos santos, para a unidade da fé entre os irmãos, a fim de que todos alcancemos a maturidade. Bem, meus irmãos, em seus escritos, Paulo ele vai falar que a vida cristã é uma constante busca pelo amadurecimento. Ao falar aos coríntios, ele critica os coríntios porque eles continuavam no leite espiritual, quando na verdade deveriam estar no alimento sólido. Constantemente, em textos como em Colossenses 1, 28 e 29, 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, entre outros, Paulo vai nos dizer então que a vida cristã é essa busca pelo amadurecimento. Precisamos entender, irmãos, que a vida cristã, ela precisa ser desenvolvida. Mas eu quero que a gente entenda, não é algo apenas individual. Porque eu não devo ser aperfeiçoado, eu não devo ter a unidade de fé confessional com os meus irmãos apenas para que o meu eu seja edificado, mas para que todo o corpo seja amadurecido. Propósito final, meus irmãos, e é interessante porque nós congregacionais defendemos esse pressuposto fielmente, onde a igreja deve ser madura. Não são os pastores, não são os presbíteros, não é um bispo que deve ser maduro e governar a igreja, não. Todos os santos, todos os cristãos precisam ser maduros.
Todo o corpo de Cristo precisa ser amadurecido, ou seja, irmãos, somos aperfeiçoados, unidos pela fé, pela confissão com os nossos irmãos, para que juntos possamos amadurecer. A palavra de Deus deve ser central em nossas vidas para que não haja um crescimento desnivelado, aonde muitos vão ficar sabendo muito e outros não sabem de nada. Mas é que aqueles que sabem muito compartilhem para que cada vez mais aqueles que ainda são deficientes e ainda são infantis na caminhada cristã amadureçam, cresçam. Esse é o propósito, irmão, da palavra de Deus ser central na vida da igreja. A vida cristã é esse aprendizado constante, um constante amadurecimento, um constante desejo de conhecer mais da revelação de Deus deixada a nós por meio da palavra, por meio das Escrituras. Devemos estar sempre buscando melhorar, irmãos, e levando os nossos irmãos à melhoria. Devemos sempre estar buscando aprender mais da palavra de Deus, aprender mais da boa teologia e ensinar aos nossos irmãos, aos nossos filhos, a boa teologia, a palavra de Deus. Devemos, irmãos, permitir que a palavra de Deus nos ilumine para que por meio das nossas vidas possamos levar a palavra de Deus a iluminar a vida dos nossos irmãos. Infelizmente, irmãos, essa não tem sido a prática de muitas igrejas. Contentamo-nos em viver uma vida religiosa, egoísta, uma vida morna, uma vida secular. Muitos de nós se contentam em vir à igreja no domingo, algumas reuniões, e está tudo bem. Nós não nos preocupamos como estão os nossos irmãos, como está a caminhada cristã dos nossos irmãos. Nós não nos preocupamos como está a vitalidade espiritual da nossa igreja, dos nossos irmãos, porque, na verdade, de forma inconsciente, nós estamos sendo tomados por esse secularismo que diz que eu sou a minha própria autoridade. Se eu estou fazendo meu devocional, se eu estou lendo a minha Bíblia, está tudo bem, obrigado. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Somos chamados para cuidarmos uns dos outros, para vivermos como corpo de Cristo e crescermos juntos, servirmos uns aos outros, por isso que é melhor dar do que receber. Aquele que quer ser maior no reino, seja aquele que serve. Esse é o nosso papel como cristãos. Precisamos aprender, irmãos, a viver a vida cristã de forma amadurecida como corpo. Porque Paulo aqui ele nos alerta para que nós não sejamos como crianças, levadas de um lado para outro por todo o vento de doutrina. E é impressionante, irmãos, porque como um bom judeu, formado pelas Escrituras, que aqui era o Antigo Testamento, no momento em que Paulo escreve, Paulo, claramente, ele está avisando aqui aquilo que é escrito no capítulo 1 de Salmos, o Salmo 1. Aquele, irmãos, que é como criança sendo levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, é exatamente como aquele que vive nos caminhos dos ímpios, que se assenta na roda dos escarnecedores. Este é aquele, irmãos, que é como uma folha seca, que o vento bate e leva. Aqui, irmãos, é preciso entender exatamente que nós não podemos ser como essa folha, como essa palha que o vento leva, mas precisamos ser, como o salmista vai dizer, como aquele que o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Precisamos ser aqueles, irmãos, que vivem para servir ao povo por meio da palavra de Deus. E como eu disse, todo cristão tem essa obrigação. Seja por meio de aconselhamentos, de cuidados, de oração, de estarmos juntos, caminhando, mas todo cristão é chamado a viver pela palavra, com a centralidade na palavra, para que sejamos como a árvore plantada junto à fonte. Espírito Santo, irmãos, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que nós não apenas possamos abandonar e mortificar o nosso velho eu, a nossa velha natureza,
mas para que sejamos instrumentos de edificação e fortalecimento dos nossos irmãos. Hoje em dia, irmãos, precisamos entender que o grande instrumento disso ainda é o pastor. Claro, foi a forma que Cristo deixou, e João Calvino ele vai dizer que se Cristo foi quem edificou a igreja, cabe a ele prescrever a forma que a igreja deve ser edificada. Se foi Cristo que deixou pastores mestres para poder ensinar corretamente a centralidade das Escrituras, sim, começa com ele. Mas isso não é algo que fica exclusivo a ele, como os romanistas vão dizer, com o papado, com o episcopado ali presente. Mas os pastores eles estão a serviço da igreja, ensinando, pregando a palavra, para que a igreja cresça em maturidade. E é por isso que Paulo termina essa perícope, irmãos, com uma ordem. Após dizer a importância da centralidade da palavra, a importância daquele a quem Cristo deixou para ser instrumento dele no aperfeiçoamento, na unidade da fé e na edificação, no amadurecimento da igreja, ele deixa uma ordem. Assim, no verso 15 a 16, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Depois de tudo isso, depois de dizer que é por meio da palavra de Deus, da centralidade das Escrituras, por meio do ensino, da pregação da palavra, Paulo vai dizer o seguinte: agora, assim, entendendo tudo isso, cresçam. Cresçam. Paulo aqui, irmãos, de forma imperativa, ele está dizendo, olha, é preciso que cresçam em tudo. Nos relacionamentos da igreja, no casamento, na criação dos filhos, no trabalho, na vizinhança, na vida familiar, em tudo quanto fizermos, que tudo seja para a glória de Deus. É preciso encontrar e entender a realidade das Escrituras, que Cristo ele quer todo o nosso ser. Como a famosa frase de Abraham Kuyper vai dizer, não existe nenhum centímetro do universo que Cristo não diga é meu. Não existe 1 milímetro, irmãos, da minha e da sua vida, da vida da igreja, que o Senhor Jesus não diga, é meu, eu quero. E é para isso que precisamos crescer, para cada vez mais vivermos em direção àquele que é o cabeça, para cada vez mais vivermos em imitação àquele que edificou a igreja e dá os meios para o desenvolvimento da igreja. Precisamos insistir, irmãos, mesmo entendendo que vivemos em tempos onde as pessoas já não querem mais ouvir teologia, porque teologia é algo enfadonho, é algo chato para muitos, mas a Bíblia está dizendo, insista, pregue, ensine, quer tempo oportuno, quer não. Não existe momento onde, não existe prática onde nós não venhamos a precisar entender o que as Escrituras dizem. Em tudo que façamos, devemos estar fundamentados na palavra de Deus. Por isso, irmãos, não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Por isso, irmãos, não devemos apenas ser pessoas em torres de marfins, que estudam teologia, consomem teologia, mas a teologia fica apenas na razão, não desce para produzir um coração piedoso e comunhão com os irmãos. Da mesma forma, irmãos, não venhamos a ser um agrupamento de pessoas que têm unidade, que é um grupo unido, mas que não é uma comunidade cristã, o corpo de Cristo, por não estar fundamentado na palavra de Deus. Que em tudo, irmãos, a palavra seja a nossa prerrogativa, o nosso pressuposto, o nosso fundamento, para que sejamos aperfeiçoados, para que sejamos unidos em uma só fé, em uma só confissão, em um só amor, e para que juntos possamos amadurecer. Para isso, os pastores têm que pregar,
mas a igreja precisa aprender a ouvir a voz, não apenas do pastor aqui, mas do bom pastor, e responder a ele positivamente, em obediência, em gratidão e em amor. Porque, irmãos, foi para isso que nós fomos salvos. Essa é a nossa primeira vocação, ser cristãos, é sermos eleitos por Deus para viver o corpo de Cristo, para que assim sejamos luz do mundo, sal da terra e que possamos militar contra as portas do inferno. Que hoje possamos relembrar o sola Escritura e que seja o sola Escritura aquilo que nos motiva para que as nossas vidas e a vida da nossa igreja combine somente com as Escrituras. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos orar? Santo Eterno Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez podemos, no Teu dia, pararmos para ouvir a Tua voz e relembrarmos, ó Deus, que a Tua voz é a única voz que precisamos obedecer. Em tudo quanto, ó Pai, formos instruídos, que seja coerente com a Tua palavra, com a Tua verdadeira revelação, ó Deus, que não seja maculado por nada deste mundo, que possamos ouvir, para que a nossa igreja esteja fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, para que a nossa compreensão de igreja seja uma compreensão pactual de um Deus que se revelou a nós, que fez alianças conosco, que nos apresentou dois caminhos de bênçãos e de maldições, para que ouvindo, ó Deus, a Tua palavra, a Tua voz, o sacrifício do Teu Filho na nova aliança, possamos viver os caminhos de bênçãos. Possamos obedecer, ó Deus, aos Teus mandamentos, mostrando que amamos o Senhor Jesus. Que possamos manifestar o amor a Ti, não tendo outros deuses em nossas vidas, ao amarmos os nossos irmãos que nós vemos. Para que em tudo isso, Senhor, e em tudo quanto fizermos, o Seu nome seja glorificado. O Teu evangelho lhe cresça, e que a Tua igreja seja a luz deste mundo, loucura para os homens, mas vivendo a sabedoria de Deus. Abençoa a Tua igreja, ó Pai. Abençoa o pastor desta igreja, ó Deus, para que possa continuar pregando fielmente a palavra, para que esta palavra, ó Deus, a Tua palavra deixada a nós, seja a única pedra que fundamenta toda a vida desta igreja. Até aquele dia que o Senhor voltará, como noivo encontrará uma noiva gloriosa, sem ruga e sem mácula. Uma noiva que militou contra os pecados presentes e que se apresentará o mais próximo possível da santidade, da pureza do nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.